Quando eu tinha uns 16 anos, a televisão começou a apresentar, por exemplo, abertura de programas, com muito balé, né, que eles chamavam na época, assim, e de jazz, dança contemporânea, mentira, dança moderna. E aí, uma vez eu fui assistir, uma amiga se matriculou no Transforma, no Centro de Dança Transforma, dirigido pela Marilene Martins, e me convidou para assistir um espetáculo no Colégio Estadual Central, no Teatro do Colégio. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero dançar isso. E aí ela falou, vamos lá, matricula e tudo. Aí cheguei lá, matriculei, e foi tudo acontecendo muito rápido. Eu tinha pouco tempo que eu estava lá fazendo aula, eu estudava turismo, era um curso de 2º grau, curso técnico, e teve uma semana da cultura no colégio, e aí a gente tinha uma professora de psicologia que era super inteirada, super bacana, assim, e ela era muito amiga do Babrec, do Paulinho. E aí ela perguntou quem gostaria de participar, que ela tinha um amigo que era coreógrafo e tudo, e aí eu fui. Nunca tinha dançado na vida, assim, eu devia ter uns 5 meses de dança e tudo. E dancei uma coreografia do Paulo Babrec, do Paulinho, meu amigo, no palco do Palácio das Artes. Eu e mais 7 colegas lá dessa escola, e tinha umas 2 pessoas que não eram da escola. E dali para frente a gente começou a participar de muitos eventos de lançamento de livro, desfiles. E aí a coisa começou a ser muito rápida. No 2º ano eu já estava fazendo era como se eu fizesse 2 semestres em um de cada ano lá no Transforma. Comecei a fazer muito curso de férias. Belo Horizonte era um lugar que janeiro e julho você tinha que ficar pensando demais qual curso você ia fazer, porque a oferta era muito grande. Então eu comecei a fazer muito, então era muita coisa que a gente fazia, assim, ia para aula, né, de manhã, e de tarde até a noite era só dançar, 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 dançar. E foi assim. E lá no Transforma eu fiquei muito tempo, né, eram 8 anos que você... Eram 5 anos que você fazia tipo curso técnico, e depois mais 3 anos para um profissionalizante, né? E lá dentro, assim, os encontros foram bárbaros. São encontros que hoje, depois de 40 e tantos anos, são pessoas que estão super próximas, tanto afetivamente quanto profissionalmente, né? Foi um lugar de muita efervescência para a vida e profissionalmente, né, assim, na área de formação maravilhosa. Aí, desse meio do caminho, eu conheci o Maurício Tobias, que foi participar, inclusive, de um evento dessa professora, e a gente dançou com ele, não sei o quê. Depois ele abriu a escola e ele me convidou para dar aula. Eu comecei a dar aula, éramos eu e ele dando aula. E aí, assim, várias coisas aconteceram daí para frente, né? Várias portas se abriram. Então, as coisas foram acontecendo comigo, sabe? Assim, eu nunca parei para pensar, não, agora eu vou me preparar para dar aula, não, agora eu vou me preparar para dançar lá não sei aonde. Aí eu lembro que o Transforma era um objetivo, o grupo Transforma, né? E quando a Marilene Martins me convidou para dançar uma turnê para o sul do Brasil, o Escolha Seu Sonho, eu ia casar no mês seguinte, e aí eu não aceitei. Arrependi depois, né? Mas não aceitei, depois passou um tempo, o Transforma acabou, né? E daí foi. Aí a gente vai conversando e tem muita história que uma vai costurando com a outra. Como que eu cheguei na produção? Eu acho que a vida inteira foi uma produção, né? Porque desde o início, com toda essa participação em eventos, os encontros que resultaram do Transforma, por exemplo, Eusébio Lobo. O Eusébio, a gente fazia aula com ele, eu fazia aula do Transforma e fazia aula fora do Transforma em outros lugares. Então, com ele, eu também participei de diversos eventos, e aí multiplica. Eu fui parar no Centro Artístico, né? E aí, no final, quando o Transforma já estava
para fechar, um dia a Lúcia Ferreira falou comigo assim, cheguei lá para aula, não tinha aula. Ela falou, eu estou indo fazer aula de um professor paulista, coreógrafo, que está dando aula no primeiro ato. É uma escola nova que tem aqui na Savassi e tudo, você não quer ir lá não? Eu falei, então vamos. E aí lá, chegamos lá, eu perguntamos se podia fazer a aula, eles falaram que podia, e lá, nessa aula, passou uns dias, ele me perguntou se eu queria dançar um trabalho com elas, com as donas da escola, né? Era um grupo, porque uma delas tinha ficado grávida, não ia poder dançar, e eu topei no risco, assim, eu achava elas o máximo, assim, eu achava que eu não estava no mesmo nível, mas aceitei, né? Aceitei e foi maravilhoso, assim. Aí nessa época eu já dava aula no Tobias, aí conheci o primeiro ato. Aí pro ano seguinte elas me convidaram para dar aula de jazz na escola. Aí comecei a dar aula na escola. No ano seguinte elas mudaram para uma nova sede na Cidade Jardim, era uma sede maior. Elas me convidaram para fazer a coordenação do jazz na escola. E aí eu levei o Tó comigo, que na época dançava comigo, e elas convidaram ele logo em seguida para fazer parte do grupo. Eu continuei lá na coordenação da escola, fazia umas aulas lá, e aí depois que eu convidei ele para dar aula na escola, e sempre assim, a gente mesmo produzia as coisas que a gente fazia, então a coisa da produção, acho que ela veio chegando junto, muito com essa coisa de ser proativo mesmo, né, assim, de gostar de fazer tudo, de ir pra rua, de comprar as coisas, de inventar moda. Eu falo que a gente inventa moda, né. Depois, no outro ano, eu comecei a dançar no grupo também. Depois de 2 anos, todo mundo engravidou no grupo. O Tó machucou o joelho, o outro viajou não sei para onde, um foi para Nova York, aí o grupo me acabou. Quando o grupo retornou, elas me convidaram para ser assistente de direção e ensaiadora. E aí eu já tinha filho e tudo, e aí a gente fazia tudo, né? A gente punha linóleo, a gente carregava, nas viagens você fazia tudo. E daí, assim, tem uma coisa de proatividade, eu acho, e você vai conhecendo e se deparando com as necessidades de cada trabalho, né? Precisou comprar uma calcinha, precisou comprar uma fita, precisou comprar um negócio, você precisa de inventar um negócio para dar certo, isso assim, assim. Então você vai entrando. Depois eu passei a fazer coordenação técnica, que na verdade foi uma das coisas que eu mais gostei e gosto, porque você está dentro do palco, né? Você tem um contato com o palco. E vem essa coisa da organização, então aí você começa a ter que parar, pensar o que vem primeiro, né? A coisa da visita técnica, um relatório, os planos de palco, os planos de luz, né? A coisa vai se tornando mais pro lado organizacional, né? Assim. E com o tempo, aí eu acumulava essas funções mesmo, e vira uma coisa meio de produção. Só que assim, eu não pensei que eu ia fazer produção. Quando eu me vi, eu estava ali, porque também você vai se apaixonando por todas essas funções, né? Que também não me deixavam ficar longe da dança, né? Por exemplo, como bailarina, eu já não dançava mais, mas eu não parei de fazer aula, eu continuava a fazer aula todo dia. Inclusive, fazer aula, para mim, me dava uma energia, uma força para trabalhar, para esse trabalho que não é o trabalho de palco. Mas eu continuava dentro da sala de aula, porque eu ensaiava as pessoas, né? E com o tempo eu parei de dar aula completamente, porque a gente começou a viajar muito e prejudicava muito ter que ficar colocando substituto, essa relação com o aluno. Ela não funciona muito nesse sentido, né? Porque a gente começou às vezes a viajar 1 mês, 50 dias, como que você deixa um substituto? Aí a pessoa já nem é substituto mais, né? Então, com o tempo, eu abandonei a coisa da aula e passei por um lado mais técnico mesmo, que seria a coordenação de palco, né? Coordenação técnica em geral, que é um campo amplo, muito amplo, que você tem que estudar muito, você tem que todo dia estar inteirado, ainda mais que agora com as novas tecnologias, né? Todo dia tem uma novidade, né? Assim,
agora tem até um tempo que eu já não trabalho com isso mesmo de perto, só na parte quando vou organizar, estou num festival, uma coisa assim. Mas que também na organização da produção de um evento, por exemplo, você também não se distancia muito da parte técnica, porque tudo tem que caminhar junto, né? Primeiro contato, o que vai acontecer, qual trabalho que vai ser, como que é esse trabalho. Então você passa também pela sensibilidade desse trabalho, o que ele quer dizer, o que ele precisa, né? E aí depois de 20 anos dentro do primeiro ato, eu saí de lá e aí algumas pessoas começaram a me procurar para fazer projeto, para produção local, pessoas de fora, de Belo Horizonte. Com as mudanças com o crescimento, mudanças não, né? Com o crescimento do grupo Primeiro Ato, foi necessário estar especificando as funções mesmo, né? Então, eu comecei um período, o Primeiro Ato contratou um manager, né? Ele tinha uma pessoa que fazia relações internacionais e tudo, e eu comecei a partir daí a fazer as viagens, as prévias, antes das viagens, da viagem do grupo, né? Então eu fazia toda, visita de palco, visita de pessoal de comunicação, do teatro, olhar hotel, olhar tudo. E aí que eu fui me empoderando desse lugar de produtor, né? Assim, mas ao mesmo tempo, assim, eu sempre com um olhar mais artístico e para o artista. Não, eu não acho que o produtor cultural é um artista. Eu acho que existe artista que vira produtor cultural. Porque eu conheço produtores que nunca foram artistas e eles são executivos, eles são profissionais eu não sei se eu falo, é uma coisa comercial mesmo, sabe? Eu acho que é diferente quando você tem um olhar só comercial, quando você tem um olhar que abrange o artístico, né? Eu acho assim, algumas falhas que eu posso ter cometido, que eu acho que eu cometi algumas, foi muito por não ter esse olhar, priorizar muito o lado do artista, esse lado, né? Porque eu acho que a minha cabeça sempre foi mais o sentimento, o trabalho, essa coisa toda, foi mais de um artista do que de um produtor, né? E ao mesmo tempo, assim, eu acho que eu tinha uma facilidade de comunicação, de viajar muito, comecei a ser muito convidada para muitos festivais no Brasil, fora do Brasil, e de encontrar muita gente. Você vai aprendendo com as pessoas, né? Tinha produtores que eu conhecia, por exemplo, na hora que eu olhava a planilha que o cara fazia, eu falava, shit, quando eu crescer eu quero ser igual essa pessoa, fazer uma planilha dessa maravilhosa, entendeu? Assim, mas a minha preocupação, por exemplo, primeira edição do 1-2 na Dança, que era o primeiro evento que eu produzia, né? Que era completamente, eu não estava contratada por ninguém, era responsabilidade minha. A minha preocupação primeira era o artista. Como que ele vai, se ele vai ser bem atendido, se o técnico está lá para atender ele. Inclusive era um projeto que tinha um iluminador à disposição dele, tinha um teatro para ele ensaiar, tinha o lanche, tinha a pessoa lá para passar roupa, tinha uma estrutura assim, tinha um cuidado que eu acho que tem que ter, mas a coisa era muito mais forte para esse lado do que para o lado do comercial, do marketing mesmo, assim. Eu acho que depois, com o tempo, foi mudando um pouco, mas eu acho que até hoje o meu sentimento ele é maior nesse sentido. Eu acho que nada na vida é possível sem parceria. Nada. Eu acho que fazer produção sem parceria não existe. E eu acho que eu cheguei até hoje aqui por causa das parcerias que eu construí durante todos esses anos, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo, que vieram inclusive desde o primeiro ato, pessoas que eu reencontrei depois do Transform, pessoas que seguiram comigo, com produtores, né? Artistas que viraram produtores, inclusive. E assim, graças a Deus, assim, eu tenho pessoas que estão comigo há muito tempo, né? Assim, que eu falava que eram as pessoas que compravam as minhas ideias, minhas loucuras, a invenção de moda, vamos fazer isso, vamos fazer não sei o quê. E sem parceria, eu acho que eu não teria chegado até aqui.
porque os eventos, por exemplo, os festivais, tanto o Dois na Dança como o Horizontes Urbanos, a gente conseguiu trazer artistas de vários lugares do mundo, do Brasil, devido aos parceiros, os amigos, as relações que você vai construindo durante a vida, né? E é assim até hoje. Acho que assim, a gente tá aí dando a mão pro outro, e eu acho que sem parceria é impossível. E falando de festival, de eventos, as parcerias, elas são desde o motorista da van, né, o carregador, a pessoa da empresa de carregador, o segurança, o hotel, o lanche, assim, essas pessoas vão virando os seus verdadeiros parceiros para a vida, né? Teve gente assim que eu já precisei de um segurança para uma resolução minha particular, né? Eu vou lá, é o cara que eu confio, que eu ligo, o motorista, eu preciso de um motorista para levar meu pai, minha mãe, não sei aonde. É aquele motorista que me atende. Então você vai criando e gerando laços afetivos, tanto profissionais quanto pessoais. Então, assim, acho que sem parceria, na vida, nada acontece.